Íñigo Lopes nasceu em 1491, num castelo, numa família nobre e muito católica. Sabe lá o que é isso? Na localidade de Loyola, que hoje tem outro nome, no País Basco, na Espanha. De que será que brincavam as crianças da Idade Média? Sim, porque ele nasceu ainda na Idade Média. Fim da Idade Média, mas ainda Idade Média. Peões, bolinhas de barro, jogos com pedrinhas, com bolas feitas com bexiga de porco, fantoches. Era com isso que brincavam as crianças. Mas também cavalo de pau, lanças de madeira, pequenas espadas, facas, também de madeira, e arco e flecha. Era disso que brincavam os meninos, pensando nos combates, nas lutas dos cavaleiros medievais. Os adultos queriam que as crianças, desde pequena, fossem treinadas para a força, a agilidade, a destreza, a resistência. Os jogos imaginários eram de luta, de captura do inimigo, de salvamento de princesas e até de matar dragões e bruxos. Era esse o ideário medieval. Talvez por isso, Íñigo Lopes sonhasse desde pequeno com a glória militar e pensasse nas batalhas, vitórias, lutas e armas. E ainda por cima, sendo o mais novo de 13 irmãos, ou era escorraçado por todos, ou era protegido de todos. E ainda sem mãe e sem pai, porque a mãe virou estrela nos primeiros anos de vida do menino, e o pai, quando Íñigo tinha 16 anos. Talvez por isso ele tenha se tornado pajem de um familiar aos 15 anos, que era ministro do Tesouro Real do Reino de Castela, durante o segundo reinado de Fernando II de Aragão. É tanto título de nobreza, né, minha gente? Parece até que estamos num conto de fadas. Dos 15 aos 26 anos, Íñigo viveu na casa do seu protetor, como um cortesão, levando uma vida leviana. Sabem bem vocês o que é a vida de um nobre na corte, não? Festas, bebidas, banquetes, noitadas, intrigas amorosas. Mas quando o rei morreu, e seu parente protetor também, os bens do parente foram parar na mão da rainha Dona Germana de Foix. Íñigo, então, juntou-se a um outro grupo que estava a serviço do vice-rei de Navarra, que também era o duque de Nájera, e também era um comandante do exército, um oficial experimentado, tio de Íñigo, dizem. Mas dizem também que Íñigo não era lá nem capitão, nem soldado, nem oficial do exército. Dizem que era apenas um familiar do duque e seu gentil homem, ou seja, um homem de nobre nascimento, um fidalgo pertencente à nobreza. Já dizem outros que o experimentado duque de Nájera, tio de Íñigo, entregou a ele o comando de um desses corpos do exército, uma companhia do seu grupamento. Mas esse era mesmo um período conturbado. A Espanha estava sempre em guerras, internas ou externas. As rebeliões eram contínuas e, por isso, era necessário ter um exército forte. Um dia, correu a notícia de que a França se preparava para invadir a Espanha com um exército numeroso. Nesse momento, Íñigo recebe o comando das tropas de Pamplona. A cidade foi invadida, sitiada, e Íñigo
se viu fechado na fortaleza à espera do inimigo. Sabia que a situação era grave e pediu a um colega de armas, já que não havia entre os poucos companheiros sitiados um sacerdote, e pediu a esse colega que o ouvisse em confissão. A situação era grave e dentro de algumas horas ele podia estar morto. Não havia escapatória. Ele sabia. Pois bem, no dia seguinte começaram os ataques. Era 20 de maio de 1521. Os franceses avançam. São repelidos. Íñigo incita os seus comandados com palavras e com exemplos. O inimigo se aproxima cada vez mais. São repelidos. Até que a artilharia francesa começa a lançar tiros de canhão e os corajosos soldados espanhóis continuam na luta, inquebrantáveis. Os canhões, então, aumentam a ofensiva e um pedaço da muralha da fortaleza é atingido. E Íñigo é duplamente ferido, porque um pedaço de pedra da muralha atinge-o na perna esquerda e, ao mesmo tempo, uma das balas de canhão lançada contra a muralha ricocheteia e quebra a perna direita dele. Ele então é preso e transportado para o quartel-general dos franceses. Não como um inimigo, um prisioneiro de guerra, mas como um herói. Recebe os primeiros cuidados médicos e é colocado então numa maca e enviado para o castelo da família em Loyola. O audacioso cavaleiro Íñigo, gravemente ferido na Batalha de Pamplona, passou meses inválido no castelo de seu pai. A primeira cirurgia, ainda em Pamplona, não fora bem sucedida. E, diante da notícia de que as sequelas seriam muito graves, Íñigo, não aceitando a ideia de ficar manco e defeituoso, sem poder dançar e ser admirado na corte em nome de sua vaidade e orgulho, é levado a concordar que sua perna fosse novamente quebrada, os ossos fossem novamente unidos, mesmo sabendo que depois seria obrigado a usar um aparelho muito doloroso, na tentativa de corrigir o primeiro defeito. Imaginem vocês, naquela época não haviam as anestesias que conhecemos hoje, mas ainda assim ele quis. Não podia suportar a ideia de nunca mais vir a usar botas. Suportou a nova cirurgia, a febre forte que veio a seguir, a proximidade da morte. Era a véspera da festa de São Pedro. E Íñigo, como devoto do santo, pediu a ele que o protegesse. Recebeu a unção dos enfermos e a sagrada comunhão e adormeceu. Em sonho, viu a mão de São Pedro sobre sua cabeça, curando-o. E quando acordou, todo o perigo já havia desaparecido. Assim que se restabeleceu da nova cirurgia, descobriram que uma perna tinha ficado mais curta que a outra. E mesmo diante de um novo e tremendo risco, Íñigo exigiu que fizessem uma nova cirurgia corretiva. Os médicos e a família tentaram de tudo para demovê-lo dessa ideia, mas foi em vão. A nova cirurgia foi feita e ele passou a ser submetido a um doloroso tratamento com ferros que eram usados para distender a sua perna. Mas ele suportou tudo com heroísmo. E para se ocupar, nesse período de convalescença, e para passar o tempo,
começou a ler muito. Leu os romances de cavalaria que eram populares na Europa daquela época. E tendo devorado a biblioteca do castelo da família, só lhe restava agora os livros religiosos. E ele leu. Em especial, 2 livros tiveram um impacto enorme em Íñigo. A Vida de Cristo, de Rodolfo da Saxônia, e A Legenda Áurea, do monge Jacopo Varassi, sobre a vida dos santos. O fato do autor comparar o serviço de Deus com uma ordem cavaleiresca mexeu demais com Íñigo. O milagre de sua cura, que ele atribuía a São Pedro, e a necessidade de reencontrar sua alegria pessoal não saíram mais da sua cabeça. A solidão, o seu sofrimento e a salvação o imobilizavam como homem comum devotado a uma vida de influências na corte, quando se comparava com a vida daqueles homens que tinham dedicado sua existência de sofrimento a Deus. Foi a partir dessas leituras e desse episódio que quase tirou-lhe a vida que Íñigo se empolgou com a ideia de uma vida devotada a Deus, estimulada pelo exemplo de Francisco e outros líderes religiosos. E a partir de então, resolveu dedicar a sua vida à conversão de fiéis na Terra Santa. Esse seria o seu novo triunfo. Mas isso é assunto para o nosso próximo capítulo. Uma bala de canhão pode mudar toda uma história. Que força, que arma, que glória! A vida em Deus é que é a verdadeira vitória. Já pensou nisso?